Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde pública e epidemiologia, tá? A gente vai saber aqui como que é notificado, como que é estudado essas doenças, que é bem interessante, tá bom? Então a gente vai saber como que a gente estuda a questão da Covid-19, como que a gente fica fazendo teste, tá? Como que ela é notificada, é bem legal, tá? Então a gente vai estudar agora, a partir de agora, tá? Mas antes disso eu pergunto para vocês, o que é saúde? Né? Como que a gente define saúde, tá? Segundo a minha Organização Mundial de Saúde, tá? A gente precisa, logicamente, sempre ver o meu paciente por inteiro. Então, ela fala que a gente precisa ver o bem-estar físico, mental e social, e não somente ausências de afecções da enfermidade, porque tem muitas pessoas que verem só o paciente doente, não vê que às vezes ele precisa conversar, não vê a questão física ou mental dele, não é? E a gente precisa ver também a questão social, se as pessoas têm condições ou não, não é? Isso a gente trabalha muito na saúde pública, tá? Que é a questão das prevenções, tá? Ação continuada, tá? Que a gente fala. Então, a gente ensina eles, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar alimento porque eu estou tendo, logicamente, gordura no fígado. O que que eu preciso fazer para ter uma boa alimentação? A gente ensina, então são, logicamente, prática que a gente precisa ensinar essa população. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala isso, que a gente não pode ver só a questão, logicamente, da enfermidade, e a saúde pública trabalha muito com isso, com a educação. A gente educa as pessoas, a gente educa eles a tomarem medicamento. Por exemplo, ele está com uma hipertensão, então ele vai lá, o médico passa e ele não sabe. O que que a gente faz? A gente ensina, olha, de manhã você toma esse vermelhinho, a gente separa pela caixa, separa pela cor do comprimido, e logicamente eles vão fixando. Isso daí é uma educação continuada, e saúde pública é isso, educação continuada. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que a gente não pode ver só a enfermidade, e sim também a questão, logicamente, do bem-estar do meu paciente, tá? Aqui a gente já começa, tá? Por exemplo, tá? A gente já começa um tópico bem interessante, que é sobre a história natural da doença. Então, assim, a história natural da doença, ela tem um nome, dados, conjunto, processo, tá? A gente precisa entender, compreender, saber o que que é um agente, tá? Que é bem importante a gente saber o agente, quem desenvolveu, tá? Se vai afetar, logicamente, global no mundo inteiro ou não, se vai desenvolver, logicamente, estímulos patológicos ou não, que são sinais e sintomas, se vai ter, logicamente, complicações para a saúde humana ou não, se pode chegar à morte. Então, tudo isso a gente vai estudar. Então, aí a gente começa com o período pré-patogênese. O que que seria o pré-patogênese, tá? É a evolução, tá? É a evolução, logicamente, da doença, tá? Por exemplo, eu peguei a Covid-19, então eu estou na pré-patogênese, tá? Por quê? Porque eu vou saber quais são os fatos, a evolução, o agente etiológico. Eu preciso pesquisar quem é o agente etiológico, tá? Da doença. Então eu preciso saber, logicamente, como evitar essa doença, Então eu preciso saber de tudo isso. Eu preciso saber fatos, como que ela chegou, da onde está sendo transmitido, tá? Então é muito importante a gente saber disso, tá? O ambiente, a gente precisa saber as condições sociais, o ambiente da pessoa que pegou, tá? Tudo isso a gente precisa saber. A gente precisa saber se a pessoa tem, logicamente, imunidade baixa ou não. Tudo isso vai na pré-patogênese, tá? Como que pegou o vírus, como que ele está desenvolvendo no nosso organismo,
tá? Aqui já tem o período patogênese. O que é o período patogênese, tá? Ele vai estudar, logicamente, toda a doença natural na questão da implantação e da evolução que esse vírus ou uma bactéria está dentro do corpo da pessoa. Quanto que é a questão da incubação, quanto que, logicamente, o agente patológico está afetando, como que ele afeta as células, tá? Então, o afastamento, não é? Por isso que existe agora, não é? A questão do afastamento social, né? As pessoas hoje em dia estão ficando loucas em casa por conta desse afastamento social. A gente precisa, por quê? Porque a gente precisa saber o período, tá? A evolução no corpo da pessoa, a implantação, evolução do homem, tá? Então, por isso daqui, ó, tá vendo a implantação e a evolução, tá? O período, tá? Patogênese, então, quanto que dura isso, tá? Que é muito interessante, tá? Se vai ter, logicamente, esse período inicial, né? Vai ter alguma ação do agente, tá? Patogênico, tá? Se o agente vai ser prejudicado, quais são os sinais e sintomas, tá? O que eles estão sendo afetados, que é bem interessante, tá? Nessa parte. E aqui a gente tem um pouquinho da história, tá vendo? Ó, eu tenho o pré e tenho, logicamente, o patogênese, tá? Aqui a gente tem um agente, tá? Sucessível do ambiente. Então, isso daqui que, logicamente, é o estímulo à doença, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a interação, tá? Tá vendo aqui, ó, suscetível, tá? E estímulo de reação. Aqui eu tenho alteração do tecido, aqui eu tenho sinais e sintomas, defeitos invasíveis, tá? E eu tenho aqui a morte. Então aqui a gente vai estudar tudo isso, que é a evolução. Então eu preciso estudar se o meu paciente ele pode ficar internado, se ele vai ter alterações no tecido, se ele tem, logicamente, os sinais e sintomas, tá? E, logicamente, defeitos, e se ele pode, logicamente, chegar à morte. Então eu tenho sequências, eu tenho o período pré-patogênico e tenho o período patogênico, que é quando a doença desenvolve, é quando eu pego e quando eu vou ter os sinais e sintomas, tá? Essa parte aqui, ó, tá? Pré-patogênico, tá? E essa parte aqui, ó, é patogênese, tá? E aqui a gente vai estudar, logicamente, hospedeiro, quem foi que desenvolveu, quem pegou a doença, aqui, a idade, sexo, estado civil, ocupação, imuno, tá? Que é a imunidade, imunológico, tá? Que é a imunidade, carga genética, tá? A gente precisa saber a condição genética, quanto se vai afetar a carga genética do meu paciente ou não, tá? Então a gente precisa estudar tudo isso, tá? Aqui a gente vai procurar o agente, tá? E o ambiente, que é bem importante. Se ele é biológico, que é logicamente micro-organismo, por exemplo, o Covid, Ebola e a gripe espanhola, são o que? São micro-organismo, tá? O agente deles, a gente vai falar sobre o ambiente, tá? Por exemplo, a Covid-19, ele se dá muito bem em temperaturas, tá? Em temperatura. No que na temperatura? Na queda da temperatura. Então, quanto mais frio, logicamente, o vírus ele fica mais ativo. Então, a gente vai saber assim, tá bom? Aqui, logicamente, é a história natural, não é? Que a gente precisa saber as condições desse paciente, não é? Que pegou essa doença. Então, educação, saneamento, não é? A habilitação do saneamento, o ambiente de trabalho, como que ele pegou. Então, a gente precisa saber muito disso. E aqui tem a questão da prevenção primária, secundária e terciária. Então aqui a gente tem uma estratégia para prevenir, não é, a exposição de fato de risco, como logicamente o cigarro, o tabagismo, tá? Ingestão de gordura, o que pode logicamente afetar no corpo da pessoa, tá? Na prevenção aqui, ó,
secundária, o diagnóstico precoce, que é bem interessante para identificar a doença, o estágio, o nível, tá? E a progressão dessa doença, que é muito importante. A terciária aqui, tá? A prevenção da incapacidade através das medidas que a gente já fez de reabilitação do paciente. Se existe um processo de adaptação ou se o meu paciente pode chegar assim à morte, tá? Isso aqui são os níveis, tá vendo? Ó, de prevenção, tá? Preventiva, tá? Que a gente precisa fazer, tá vendo? Se a prevenção ela vai ser disposição, como que vai ser, que os riscos, tá? O início, logicamente, biológico, o que que vai afetar esse nível biológico, tá? Aqui a questão, se possíveis, quem vai ser detectados, aqui a parte da segunda, tá vendo? A gente também não falou sobre os grupos de risco, tem a questão dos grupos de riscos também, tá? Então essa parte aqui sempre é primária, tá vendo? Aqui é secundária e a terciária, tá vendo? A gente se divide dessa forma, tá? A equipe de saúde pública, que é a atenção básica, ela precisa logicamente notificar, eu já mostrei isso em outro vídeo, a questão da notificação, tá? E logicamente para saber como que é os agentes comunitários que vão na casa, tá? É muito importante, tá? Identificar alguma coisa, saber logicamente como que funciona. Então a importância da saúde básica, tá? Da atenção básica é logicamente ter um médico, tá, que sempre visita a casa para saber como que tá a família. Então isso a gente já vai ter o histórico. Se acontecer alguma doença, a gente já vai ter logicamente todo o histórico desse paciente, tá? Se ele tem logicamente alguma coisa prevista ou implantação, se ele veio de outro país, tá? Tudo isso a gente já vai ter porque a equipe de saúde pública já fez tudo isso, esse levantamento, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom?